Ele é referência na ilustração infantil no Brasil. Sua trajetória de 27 anos como ilustrador e mais de 10 anos como professor em renomadas instituições de ensino no Brasil. E ele se destaca por unir a arte e o propósito social em sua carreira. Hoje nós vamos conversar aqui com o professor Bevilacqua, ou professor Lacqua, como é conhecido. Isso, professor Lacqua, né? Professor Lacqua, pô, que prazer em recebê-lo aqui no Tentando The House Talks. Me desgarrar da... Eu cheguei num momento da minha vida, eu li a biografia do Enfio, né? Não sei se vocês conhecem o Enfio. Sim, claro. Um dos maiores cartunistas que a gente teve no país, né? E na biografia dele falava o seguinte, que o jornalista que acolheu ele falou assim, cara, você não pode assinar como Henriquinho. Isso não é legal. Você tem que ter um nome de cartunista. Ele falou, pô, o nome. Daí o cara falou, ó, como é que é teu nome? Ele, Henrique de Souza Filho. Ele falou, tá aí, você é o Enfio agora. E aí deu o nome pra ele. Eu não sabia disso, aí eu peguei e falei, pô, Enfio, Laerte. Laerte nasceu com um nome legal, né? O Angeli, Ziraldo. Eu falei, pô, como é que vai ser meu nome, né? Eu falei, Bevilacqua, fica Lacqua, então, ficou né? muito bom, ficou excelente. Pô, 27 anos já nessa jornada. 30 já? 30. Esse ano eu vou fazer uma exposição comemorando meus 30 anos de carreira. Que bacana. Bom, a gente tem muita coisa para falar aqui, mas eu queria começar te perguntando como é que você entrou nessa jornada da ilustração infantil? Cara, é engraçado que eu comecei com 15 anos, eu fui fazer um curso de desenho animado. A minha formação base é do desenho animado. E isso gera uma série de vantagens em relação à formação de ilustradores tradicionais. Porque no desenho animado, você tem que fazer 80, 90 desenhos num dia. Você pega ali e vai fazendo, antigamente no papel, né? E na mesa de luz e tal, aquela coisa toda. Então você aprende a desenhar muito rápido. E aí eu fui desenvolvendo esse método e aí trabalhava no digital. Quando foi 2006, 2005 eu montei minha escola, eu saí de um estúdio de animação aqui de Curitiba, muito legal, Amazing Graphics Brasil, e aí eu montei minha escola. Em 2006 um cara me chamou para fazer um livro infantil, em aquarela. E daí eu peguei e falei, putz, e agora, né? O cara me deu 16 dias, 17 ilustrações. Cara, eu me internei, fiz e tal. Quando eu entreguei aquele livro, eu falei, puta, é isso que eu queria fazer. E aí eu passei a dar um jeito de nunca mais precisar botar a mão no computador. E aí faz 20 anos que eu faço livro infantil e faz 10 anos que eu não boto a mão no computador. Caramba, trabalho com aquarela, com lápis de cor, essas coisas. E hoje a gente tem aqui também a presença do nosso amigo Fernando Boto. Eu chamei o Fernando Boto porque, além de ser amigo próximo da gente aqui, o Fernando é psicólogo, é escritor de vários livros. Que legal. E tem uma experiência, inclusive, com uma grande experiência com livros infantis. Então, conversei. Obrigado, Fernando, pela tua presença. E assim, eu até já vou convidar o pessoal que está assistindo para conhecer o teu perfil do Instagram. Porque tem uma coisa que eu acho fantástica no trabalho do Luciano que ele faz, que o professor Lacqua aqui, ele tem uma veia de humor. Ah, é? Que é fantástico. Eu queria saber se você leva isso também. Eu levo isso pro cartoon, né? Como é que você faz isso? Eu tenho o Van Dog, né? Que é o Van Dog. Você tá com o Van Gogh, ele é Van Dog com a orelha. O que é? Um cachorro sem orelha? Um cachorro sem orelha, né? Que ele é rabugento e tal, professor de arte, meio linha dura, assim, né? Que critica. E ele tem o pupilo dele, né? Que é o Pug Pedro, que é aquela geração Z e tal. Ele é meio inocente, fala umas coisas sem noção e tal. E ele senta porrada no cachorrinho. E eu tenho um que eu comecei, foi engraçado isso. Eu criei o São Pedro Bolado, né? Que é o São Pedro. Se você procurar lá São Pedro Bolado no Instagram, até lá. E eu tenho mais de 50 tirinhas que eu nem publiquei dele. Mas foi engraçado que na pandemia, tava desocupado, né? E aí eu peguei, um aluno meu fez lá o tal do diabo não sei o que lá, né? E daí o diabo era um diabo de férias. E eu peguei e falei, pô, vou sacanear esse meu aluno, né? Aí criei o São Pedro Bolado e comecei a fazer tirinha sacaneando o personagem dele, criei um perfil sem assinatura
E comecei a marcar ele. ali, o cara E aí comecei a... Você vê o que é o cara ter tempo livre, né? A pandemia construiu muito isso. Aí nasceu o São Pedro Bolado, que é um personagem bem engraçado Muito bom. também. É. Mas quando você falou de publicar, hoje quem faz as tirinhas e tal, aonde que se publica isso? Porque antigamente quando a gente falava publicar, a gente estava pensando numa mídia impressa, necessariamente, e Jornal, às vezes né? um jornal, e hoje também. Isso eu acho que essa coisa do humor veio lá, né, da geração ali do 80, 90, que colecionava aquelas Mad. tirinhas do fundo do jornal, né? Sim. O Laerte, o Fernando Gonzalez, com o Níquel Náusea, o Glauco, né? O Angeli, os caras, os grandes nomes, né? Sim. E eu ficava intrigado com aquilo, eu falava, pô, como é que esses caras conseguem, Aqui né? tinha o Paixão. Aqui tinha o Paixão, tem o... Pô, Paixão é fantástico também. Puxa, tem vários aqui, né? Tem vários. Agora me fugiu o nome. A Priscila. Né? Priscila Vieira, excelente, né? Com aquela Amelia, a boneca de verdade, né? A mulher de verdade, né? Que é uma boneca inflável, né? Uma inflável É e é uma ilustração, assim, que é... Eu tenho um livro dela, eu admiro demais, né? O Paixão também, eu acho incrível. É uma qualidade de traço que... Muito boa. É arte, né? É arte. É arte. Agora, Lacqua, como é que surgiu o Mestre Ilustrador? Como é que surgiu esse projeto? Explica para nós o que é exatamente esse projeto. Cara, é bem interessante essa história, porque eu sempre fui um cara do presencial. E meu sonho sempre foi entrar na universidade. Quando eu era aluno universitário, né, eu fiz 2 faculdades ao mesmo tempo, e eu amava, assim, ficar vendo o professor dando aula e falar, puta, um dia eu queria estar nesse tablado aí. E aí, em 2007, veio o primeiro convite para dar uma palestra na ICEI, e aí eles gostaram tanto, me contrataram para dar aula de animação. Aí comecei. Aí veio o Tuiuti, aí depois veio o Unicuritiba, aí veio a PUC, que eu ajudei a estruturar o curso de design digital, né, eu ajudei a estruturar uma pós-graduação em parceria lá com o Canadá, com o BCIT, no Vancouver. E aí veio a Positivo, que é onde eu me formei em publicidade, adorei dar aula lá, amei. E aí o que aconteceu nesse meio caminho? Que foi uma das coisas que me fez não querer mais dar aula em faculdade, apesar de ser meu sonho, que era o que me incomodava mais. Eu não sei nem como é que está hoje, mas os alunos não prestam atenção, né? Então, eu estava dando só aula... desenhando, né? Não, se eles desenhassem ainda... Se desenhasse, ainda estava dentro. Estava bom. Mas eles ficavam, né, na época, Facebook, Face Messenger e tal, aquela bobeira toda. E aí eu comecei a gravar minhas aulas. Então eu colocava para gravar, porque eu falei, cara, esse conteúdo é bom, e semestre que vem eu preciso assistir para ver qual exemplo que eu vou dar e tal, para mim. E aí eu comecei, puta, eu não vou colocar no HD externo, eu vou jogar no YouTube só para deixar armazenado lá, tipo uma nuvem. Só que assim, o título lá era terceiro DD de design digital, data tal, curso tal, faculdade tal, era um código assim. Eu não sei como achar nessas aulas e viralizou. O algoritmo te encontrou pelo conteúdo. Me encontraram e viralizou. E aí, o que aconteceu? Começaram, mais ou menos 10% dos matriculados na PUC naquela época eram alunos que vinham de fora porque tinham visto minhas aulas no YouTube. Caramba. Você vê que ferramenta... Como é a ferramenta da Isso da sem internet? impulsionar, assim, né? Nada. Veja, é Sim. orgânico. O cara veio de orgânico. Manaus lá, pô, professor, vi tuas aulas no YouTube, pô, caraca, sempre sonhei em ter aula com você. Eu falei, pô, caraca, aí eu ficava pensando, pô, o cara veio de Manaus, aí paga estadia, alimentação, a faculdade é cara. Eu falei, pô, será que não tem um jeito mais barato da galera, de eu poder atender a galera de Manaus? E aí que surgiu um curso de ilustração, que eu escrevi em 2016, por várias circunstâncias, até que eu fiquei doente muitos anos, não consegui gravar. Quando veio a pandemia, fechei o ateliê presencial, os clientes, a galera meio que vazou, porque ficaram com medo de gastar dinheiro. Eu falei, pô, vou gravar esse curso. E aí passei 5 meses gravando, desenhando, estudando, fiz lá com os equipamentos que eu tinha, e aí lancei em 27 ou 28 de julho de 2020. Que é um curso livre. É um curso livre. E que a ideia dele é uma pessoa que ela já tem alguma noção de desenho, não. Você Do zero. pega desde Do aquela zero. pessoa que desenha de palito. E como é que é? Quem que se interessa? É criança? É adulto? Não. O É meu profissional? público, Como é que é? o grande público é adulto. É adulto. E qualquer pessoa pode aprender, ou a Pois pessoa é, tem isso que eu quero nascer saber com um também. talento? Cara, dom. você dom, me der um exato. papel, eu te ensino a desenhar aqui em 30 minutos. Pá, a gente vai ter que arrumar um papel daqui Não, depois. cara, os fundamentos, assim, a lógica, né, do desenho,
a base, ela é muito simples de entender, sabe? É claro, você vai fazer uma composição com fundo, com não sei o quê. Aquilo que a gente estava falando antes da entrevista é uma questão de mudança de mindset. Então, vamos fazer um exercício de criatividade aqui. Ok. Se você parar para pensar, eu vou te dar uma cena. Imagina um coelho que ele tá andando de bicicleta, ele tem um cachecol, ele é um carteiro, tá com a bolsa dele, aquela bicicletinha com o farolzinho, ele tá indo no meio de uma floresta, passando do lado de um lago que tem umas Vitórias Régias, assim, com uma banda de sapos tocando jazz, e ele tá indo na casa da cigarra que fica dentro de uma árvore, que tem a portinha, e ela tá fazendo um bolo. Tá. Você conseguiu imaginar isso? Sim, totalmente. Pronto. Só que se eu for botar isso no papel, provavelmente o meu coelho vai parecer um cachorro, a bicicleta vai parecer Então, um patinete. mas assim, isso que o Disney falava, se você consegue imaginar, você consegue fazer. Entendeu? Aí você vai falar assim, pô, Lacqua, eu não consigo desenhar um coelho. Ah, então peraí, coelho você faz assim, ó, bicicleta você faz assim. Se aprende, então. Você vai aprendendo. Você sabe que eu lembro tão bem de um sujeito que fez parte, assim, da minha infância, que foi o Daniel Azulay. Daniel Azulay, sim. Pela televisão e tal. O Daniel Azulay, ele é um sujeito que ele tinha um programa de televisão, mas ele ensinava a desenhar. Falei, cara, eu achava ele uma pessoa muito curiosa, assim. E ele dizia, assim, que a gente não desenha bem como adulto porque a gente parou de desenhar. Exato. É isso mesmo. Exato. Parou de desenhar. É só isso. E, cara, tem uma coisa de criança, Luciano, que a gente pergunta assim, pai, você... quem aqui sabe desenhar bem? Cara, as crianças têm um lance de espontaneidade. Sim. É gente que fica cheio de milindre, errei, não é bonito, não vou mostrar. Porque as crianças têm essa espontaneidade, não tem? Tem. Toda criança gosta de desenhar, né? Cara, toda criança aprende a desenhar antes de escrever. Não é? Verdade. É verdade. Dá um lápis, uns lápis coloridos, um negócio, um papel para criança, ela viaja ali. Então, mas isso é inerente ao ser humano. Eu não sei a explicação disso, mas desde a época das cavernas, o homem sente uma necessidade de registrar as suas ideias, né, por meio da arte. Né? Agora, e hoje com as ferramentas todas que inteligência artificial, etc., como fica esse mercado da ilustração tendo inteligência artificial? Porque hoje uma pessoa, por exemplo, eu não preciso mais saber desenhar o coelho numa bicicleta e tal. Eu vou pro chat GPT e falo, jogo o prompt, eu crio isso, desse cenário. Bancos de imagens ou que isso, você também já tem, não é? Sim, que você já trabalha. Mas hoje não precisa nem banco, porque você bota o prompt lá e pede, me constrói essa cena assim, assado, e diz mais ainda, que tipo de traço você quer, se você quer, enfim, aquarela, se é de noite, se é de dia, você diz. Enfim. Pode pedir para animar. Como fica daí essa parte do manual da ilustração mesmo, aquela coisa da arte? Tem duas questões. Tem a questão ética, né? Que a inteligência artificial, ela se apropria do que já foi produzido, ela não cria nada. Então tem essa questão dos direitos autorais, que é uma briga hoje no mundo inteiro. Mas eu não sinto o impacto da inteligência artificial no meu trabalho. Porque se você tem identidade, você não pode roubar o trabalho do Ziraldo. Né? Você não pode roubar o trabalho do Disney. Tanto que eles, em um momento, fizeram isso e foram punidos. Sim. Foram processados. Né? Teve aquela trend lá do traço do Miyazaki, do estúdio Ghibli, que explodiu. E aí ele falou, não quero que use. E aí pararam de usar. Mas eu acho engraçado isso. Me lembrei de uma história agora da Hanna-Barbera. Né? Fez o Flintstones, Jetsons e tal. A Disney processou uma escola que tinha 3 sedes e pintou os personagens da Disney no muro. E aí a Disney foi lá e mandou eles tirarem, né? Porque eles não era uma escola da Disney, né? Sim. Mas era só uma escolinha com o muro ali do Mickey. Aí a Hanna-Barbera falou, quer saber? Tá liberado usar meus personagens, põe o Flintstone em todas as escolas e tal. Olha que bem sacado. Uma sacada, né? Trouxe para eles, né? Trouxe para eles, claro. Então, para difundir. Me veio essa história, mas não tem nada a ver com o assunto. Eu não vejo a inteligência artificial como uma ameaça, sabe? Eu acho que se você tem identidade, se você tem personalidade, se você sabe trabalhar a narrativa, a história, né? Você sempre vai ter espaço. Eu montei... Imagina, eu tô na contramão, então. Porque há 3 meses atrás eu montei um estúdio de ilustração publicitária.
e já estou com agenda, já estou com cliente, já estou trabalhando. Quer dizer, 2 anos atrás, 2 anos mais ou menos, você lançou teu pós-graduação. Não foi o primeiro pós-graduação, primeiro e único, né? Pós-graduação de ilustração infantil do Brasil, né? Tem Do aqui, Brasil. né? Acho que é legal de comentar, Boa, vamos né? comentar. Olha só, o professor Laco aqui, ele tem um livro que essa publicação é bem recente, né? É recente. Olha só, Manual de Bolso para a Criação de Personagens Infinitos, autor e ilustrador. Aliás, todo ilustrador é um autor, não é? É um autor, Eu também sim. considero dessa forma. Professor Lacqua. E daí tem aqui já uma ilustração fantástica. Bonito, mostra ele bem, né? o livro bem Acho que bacana. Então, bem bacana esse livro ele nasceu da seguinte maneira. Eu dou uma disciplina na pós onde que as pessoas podem adquirir esse livro, se elas se interessarem? Por tudo? enquanto, a gente não está com uma loja vendendo, Por né? enquanto, entra em contato com o teu Entra em Instagram. contato comigo e tal. Vamos fazer Sim, isso depois aqui. nós vamos até- vamos Cara, até olha, e isso aqui tem traçados, tem exercício prático. Escolha um personagem simples que você já tenha criado. Desenhe ele de frente, de costas, etc. É um manual mesmo. É um manualzinho de bolso, né? Que bacana. né? Ele Muito surgiu legal. da disciplina Bacana. que eu dou de criação de personagens. E daí, bem. pô, ela ficou bem madura, assim, ficou legal. Já tô indo pra 5ª turma dando essa aula. E eu falei assim, cara, vamos escrever um livro. E aí sentei, escrevi o livro, ilustrei ele inteiro. É. Mas então, a pós-graduação... E como é surgiu que é? 2 anos atrás a pós-graduação, né? É engraçado que em 2013 eu tive a ideia dessa Cara, eu pós. nunca ouvi falar de pós-graduação de desenho. Pois é, realmente. Né? Em 2013, quando estava na PUC, eu tive a ideia dessa pós. Uma briguinha de egos ali e tal, morreu o projeto. Tem muito Tá ego bom. também nesse meio, né? Porra, a universidade é um Não, ninho de tô cobra, dizendo na de parte ego. de ilustração também tem, ou não? Nem Ah, tanto. tem. Essas Acho coisinhas, que né? todo Pô, lugar nem- tem, né? Tô tentando achar uma área que não tenha isso, Luciano. Tem. Não deu Eu, certo. volta e meia tem cara me Onde tem atacando ser aí, humano? né? Onde tem ser humano? Exato. Né? Esse dia tinha um cara falando mal de mim no vídeo do YouTube lá, nas entrelinhas, assim, mas eu falei, cara, eu segui minha vida, fazer o meu trabalho, deixei ele lá, né? Sim, com Não vou certeza. perder meu tempo e minha energia com ele. Pós-graduação. Pós-graduação. Então, 2023, a minha esposa fez uma parceria com a Faculdade de Faciência. E aí eles falaram, olha, se você tiver um programa, a gente avalia aqui. E aí a gente chancela o certificado do MEC, né? E aí a gente virou polo universitário da Faciência. Hoje ela se chama Ocelares Escola de Arte. Né? Ocelares é o peixe-palhaço. Né? Então é a simbiose entre o autor e o ilustrador. A anêmona e o peixe-palhaço. Que legal. Né? Esse é o conceito do Instituto. E aí eu peguei e falei, cara, vamos fazer uma de ilustração infantil. Né? Porque não existe, tem um monte de gente que gosta, que quer se especializar nisso, e eu quero elevar a arte da ilustração infantil para outro patamar. E quem é o público para esse pós-graduação? São profissionais da área? São quem que procura esse pós-graduação em ilustração infantil? Primeiro que para fazer uma pós basta ter uma graduação. Certo. E o cara tem que querer fazer livro infantil. Né? Não precisa ter uma aptidão inicial, até porque ele ganha o curso do mestre ilustrador. Então, a turma vai abrir, a gente abre a turma, as inscrições agora, ela vai começar daqui a 1 mês ou 2, ele já tem acesso ao mestre ilustrador. Para que ele já vá fazendo um que curso legal. básico. Bacana. Pra Você quando prepara, começar- você prepara o cara no mestre ilustrador para ele poder entrar no pós-graduação. Exatamente. Bom, bem sacado. Bacana. E daí os alunos lá, eles vão entrar de que jeito e sair de que jeito? Então, eles têm 12 meses de disciplinas, de criação de personagem, de desenho gestual, de construção de cenário, de composição, teoria da cor, de projeto gráfico, design, tipografia. Então ele é bem mão na massa. É mão mesmo, na massa, né? Interpretação e produção de texto, né? Que todos eles... E aí e a parte de empreendedorismo também. Eu ensino essa parte de business, como ganhar dinheiro. A parte de direitos autorais, a parte de como abrir uma empresa, declarar imposto, é bem completo. E aí, os últimos 6 meses, ele vai fazer o livro infantil dele. Vai E ser aí o ele- TCC dele. o TCC é fazer um livro. Fazer um livro. É. Que legal. É bem legal. E você tem pessoas de todas as áreas.
Quem é? Qual dá é uma ideia o pra perfil gente. da pessoa? Veterinário, administrador, tem um Que advogado. querem fazer livro infantil e de repente dentro da sua área. Sim. É isso? Tem um advogado que ele é engraçado, né? Eu vou citar o nome dele de novo, o Neto, que eu citei no meu podcast. E aí eu brinco, né? Que se você fizer desenho atrás da porta do banheiro, você ganha nota, né? E ele levou a sério isso. Desenhou, né? E aí ele vai no emprego dele lá e fica desenhando atrás da porta, fotografa e manda no grupo. Sensacional. E ele tá lá, ele quer né? mudar de carreira. Ele legal, quer deixar de ser advogado. Eu tenho alunos que entraram, o Luiz, né, que hoje é meu sócio. A gente está abrindo uma editora de livros infantis por assinatura, se chama Editora João de Barro, vai ser lançada. E ele começou com 70 anos, meu aluno. Se formou com 73. Já tem Caramba, vários que livros legal. publicados e tal. E agora entrou o Bijan com 80. Uau! Então não Para tem- fazer livro infantil. Pra fazer Sabe que infantil. o Henrique Rosa, que faz, lá de Porto Alegre, que faz as ilustrações dos livros que eu escrevi nessa parte, que inicialmente veio até por uma demanda pessoal, né? Que queria escrever um livro para minha filha, e porque ela teve uma condição de uma perda auditiva e, cara, foi bem difícil de tratar, bem desafiador. Quando superou, ela ainda permanecia com... A única maneira dela se ouvir era gritando. Teve que fazer cirurgia e tal, né? Então, assim, cara, até hoje ainda a gente tem, né, um cuidado, assim. Mas foi quando surgiu a questão, conversando que eu também, né, como psicólogo, conversei com colegas da área, surgiu essa questão. Fernando, você é escritor, que você escreve um livro para tua filha de um bichinho que começou Sim, a... super tal, legal. daí gritava e tal, e daí surgiu a coelhinha gritalhona. Que legal. sabe? E daí eu pedi para esse meu amigo, cara, você ilustraria para mim só para fazer lá, para eu contar para minha filha de noite, para ela ver que o coelhinho gritava, mas depois ela tinha que dizer o que pensa e o que sente, em vez de gritar. E aí saiu. Pô, que bacana. Cara, mas tipo, Bonito. olhe como que o poder que a história fez na vida da minha filha é uma das coisas mais transformadoras que remédio nenhum faria. Pois é, eu quero pegar esse gancho até, porque você tem um trabalho social muito bacana. Você realmente mistura a arte com esse trabalho social, né? E um dos trabalhos que você faz é junto a crianças que estão em tratamento contra o câncer, Contra né? o câncer, Pô, conta um pouquinho de como é que funciona isso e que impacto isso causa na vida dessas crianças, né? Então, eu recebi uma encomenda de uma autora do Rio Grande do Norte, que a filha teve um câncer de cérebro raro, e ela se curou, fez o tratamento, curou e tal. E ela me pediu para ilustrar o livro que é a história baseada na história dela, na vida dela. E aí eu fui fazendo e tal, e aí, acho que 1 ou 2 anos atrás, eu concluí, daí a gente fez um financiamento coletivo, e agora eu estava na gráfica hoje vendo a prova do livro, e semana que vem ele tá lá, as caixas de livro estão lá para eu distribuir, né? São 300 apoiadores, eu acho. Né? E aí, 20% vai para o Hospital Erastinho, para eles darem para as crianças do hospital. A gente fez uma doação em dinheiro também para eles. E o excedente da produção, que acho que vão dar uns 500 livros, a gente vai vender, né, para arrecadar dinheiro para a causa do câncer. Então esse é o livro chamado Galinhos na Cabeça, da autora Fábia Pinzeta. Aí quando entrou o estúdio lá com a Parla, com os meus alunos da pós, eu falei, pô, gente, vamos fazer um trabalho social aqui, né? Porque eu sou formado em marketing, então o marketing social é uma ferramenta. Sim. Eu falei, se vocês quiserem divulgar o nome de vocês têm que produzir alguma coisa que vai ter impacto na sociedade. Perfeito. Né? E aí eu falei, vamos fazer, que a galera tava falando de Bob Goods, falei, vamos fazer livro para colorir. Porque o Bob Goods é bem simplesinho, assim, e tal, não vejo muita graça naquilo lá, não. Falei, vamos fazer um negócio de qualidade. E é um fenômeno, mesmo E é um assim fenômeno. é um fenômeno. Exatamente. E aí a gente fez 2 livros para colorir, com base em contos de domínio público. Então tem Chapeuzinho, tem Patinho Feio, tem e tal. E aí, uma pena que eu não trouxe ele aqui, mas ele tem lá a história dele, quem que é o autor, uma curiosidade. Aí tem atividades, tem labirinto, relaciona as colunas, 7 erros e tal. Foram eu e mais 27 ilustradores que a gente fez os 2 livros. Já chegou lá no Erastinho, já está lá. E agora a gente está planejando de fazer o lançamento ou na Livraria da Vila. A gente está tentando achar um espaço. Né, a gente queria fazer na Livraria Curitiba, se vocês estiverem assistindo aí, lá do Barigui.
algum lugar que a gente possa conscientizar as pessoas, né? Eu não sei se eu vou te dar uma sugestão. Tem uma casa, eu fiz um lançamento de um livro meu, cara, foi espetacular, chamada The House. De verdade. É um lugar que, assim, tem uma energia, tem uma... Não é, Luciano? Verdade. Olha aí, ó. E vou dizer, já é uma coisa... O Diogo Portugal fez o lançamento do livro dele, né? O meu primeiro stand-up, que é um livro Deu muito sorte legal de também, piadas. né? Você lançou teu livro Eu aqui. lancei o livro meu, o Algoritmo da Prosperidade. E a gente aqui. conhece as pessoas, né? Cara, a gente tem uma facilidade aí com isso, né? Fica a dica. Vamos começar. Fica a dica. Fica a dica. Mas eu queria voltar ainda legal. nesse tema, porque eu acho que Bacana. isso tem um impacto muito, muito bacana, assim, né? Quando você fala em criança e quando você fala em criança com câncer, isso sensibiliza realmente, qualquer um, né? E a ideia desse livro, então, dessas ilustrações e dessas, enfim, dos quadrinhos, de espaço para a criança preencher, desenhar, colorir, etc., isso é aplicar de que maneira isso no dia a dia, lá durante o tratamento? Eles provavelmente vão dar o livro Tá. para cada criança, porque elas não podem compartilhar, né? Certo. E eu espero que esses livros, tanto o Galinhos quanto esse para colorir, eles sejam um momento que eles tenham de fantasia, assim, de um lúdico, que eles possam esquecer um pouco das paredes que eles estão ali, né? Aquele ambiente difícil, aquela condição difícil, né? Sim. Então, essa parte ainda de como vai ser implementado o livro para colorir, eu não sei. Mas já está lá. E para esse ano, a gente vai redesenhar o personagem do Erastinho, vai fazer um novo design para eles. E eu quero fazer... eu já falei com o diretor, o Fernando, eu vou entrevistar as famílias, são mais de 700 famílias por ano que eles atendem, e captar essas histórias, filmar, né? Fazer entrevista, filmar. A minha esposa é autora de livros, ela escreve, transformar tudo isso em livro e fazer uma coleção de livros infantis com a história dessas famílias. Então esse é o projeto desse ano. Que bacana, que ideia boa, hein, Fernando? Já é um projeto que já nasce com uma densidade, não é? E, aliás, eu estava vendo aqui que no seu livro você fala também sobre construir exatamente os personagens, eles têm que ter uma personalidade. Sim. É isso? Tem que ter vida. Tem que ter vida. Porque... Não é só ter um traço ali. Não, o Disney sacou isso na década de 20, né? Por isso que os personagens dele são cativantes. Tanto com a gente. Ele percebeu que a audiência, ela responde tanto com um ator, live action, quanto com um desenho. E aí, em 28, ele fez o Steamboat Willie, que é aquele do Mickey lá dirigindo o barquinho, que ele já deixou de ser como um gato félix, que só ficava fazendo palhaçada, né? E ele começou a interagir. Né? A mala dele. A ver com a Minnie, não sei o quê. E aí uma curiosidade, né? Ele fez em 36 o Velho Moinho, que é um negócio fantástico, é lindo o trabalho. E ele falou, cara, a gente precisa fazer um longa com isso. Aí fez a Branca de Neve em 37. E você, quem foi o teu maior, assim, tua maior influência? Ziraldo. Claro. Ziraldo em fio, né? Ziraldo em fio. Os dois. Por causa deles você começou? Tem um outro cara aí nesse caminho. Tem um livro da década de 80 que se chama Pinóquio Fracote e Janjão Fortão. Esse foi o primeiro livro infantil que eu ganhei. E ele fala sobre bullying, já naquela época. De um garoto franzino que vence o grandão. Por meio da esperteza, da inteligência, da sagacidade, né? E o garoto vai até pro hospital e tal, fica super mal. E aquilo, o livro me encantou. Eu falei, cara, como que o cara conseguiu fazer isso? E isso me intrigou, assim, e me fez querer ir atrás. E a história me ajudou, porque eu era o menorzinho, então... Eu falei, então eu posso... Não preciso sair na mão com os caras, eu posso dar um outro jeito, né? Lá, uma vez, o Paixão, ele comentou comigo que as pessoas... você tem, assim, uma coisa é você ser o ilustrador. E tem outra, que é outro tipo de habilidade, que é do escritor, da história ou algo assim. Isso. E ele até comentou comigo, ilustrador é um e às vezes o criativo é um outro. Tem de ter mas eu sei que isso não é uma coisa unânime. Tem muito cara que diz, não, eu crio, eu ilustro, eu escrevo e tal. Como é que é isso daí no teu meio? O Ziraldo, ele é um que fazia? Um menino maluquinho? Fazia tudo, né? Escreveu e tal, ele é autor e escritor.
né? Você tem vários casos assim. Mas tem umas simbioses, assim, que se encontram, não tem? Tem um caso muito bom, que é o da Blandina Franco com o José Carlos Lolo. Ele é um casal, ela escreve e ele ilustra. Ele começou também depois dos 50, um designer e tal, já tinha uma boa experiência. E eles têm um livro muito famoso no Brasil, que é o Quem Soltou o Pum. Que é o Pum é o cachorro. Então, o menininho fica o tempo todo, o Pum gosta de fazer tal coisa, o Pum gosta de ir na festa e tal. É um livro divertido, né? Pegando mais contemporâneo, assim. Mas é muito comum essa união entre o escritor, que é um narrador textual, e o narrador visual, que é o ilustrador. Eles são Mas tem uma coisa que eu sei que alguns ilustradores assim, não entregue tudo no texto, né? Que tipo assim, ele gosta de porque a ilustração tem... Como é que é assim essa questão? Tem vida própria. A ilustração também está conversando, porque tem coisa que você não escreve, mas está ali, está na ilustração, e tem um poder de comunicação fantástico ali. Às vezes tem uma coisa que é aquela malícia, que às vezes você tem um personagem que está fazendo uma coisa errada, ele está todo com um jeitinho de estar fazendo errado, está escondendo alguma coisa. Cara, nada comunica tanto. Um texto escrito pode descrever, mas a cena, quando você vê, você percebe aquela... É porque se o escritor ele escrever demais, ele vai acabar sendo muito literal, né? Entendi. Então ele dá o start ali da ideia e o ilustrador complementa com o que não foi dito. Né, para a criança justamente ficar ali passeando naquela imagem. Vamos falar como adulto. Porque assim, eu como adulto, por exemplo, vamos lá, estamos lendo uma história infantil com uma criança, eu super defendo isso, porque eu acho que você tem um momento de intimidade, de afeto, que é único, e é um momento que você usa inflexões, você encarna um personagem, e as crianças vão lembrar disso pro resto da vida. Isso. Mas quando você está fazendo ali você está lendo, o que se sugeriria para um adulto começar a ver? Porque eu acho que é legal, tem camadas. A criança ela vai perceber as camadas à medida que ela se desenvolve neurologicamente e tudo mais. Mas e nós, adultos? O que você diria assim, cara, quando você for ler um livro infantil de novo, olhe para isso, olhe para aquilo. O que faz assim uma coisa que você chamaria atenção? Ou quando você é ilustrador, você não pensa nisso, não sei. Não, eu penso na criança, né? Na criança. Eu sempre penso na criança folheando esse nós livro. Somos adultos abandonados pelos ilustradores. Ninguém pensa nisso. Não, mas os adultos são crianças também, né? Grandes. Boa. Né? Os adultos se divertem tanto quanto a criança, né? Sim. Eu acho que, olha, o adulto tem que se envolver com a história, né? Tem que sentir. Os bons livros, o personagem traz emoção, né? Ele traz a história, aquelas cores, aquele universo, né? Tem um filme do Planeta do Tesouro, da Disney, 2002. Tem a primeira cena, é a mãe contando uma história pro filho, né? Então é isso que você falou, é um momento de brincadeira, é um momento de teatro, de interpretação, inflexão, onomatopeias. Então é um momento muito rico, assim, né? De interação ali social. Tem contação de história também no tua pós-graduação lá? Não. Olha aí, já teve aula já teve aula de contação, mas não tem... mais uma matéria. Assim, né? Como workshop. Matéria, Que é legal, né? Também, né? É super legal. E o que você mais gosta do teu trabalho? Assim, o que você mais gosta de fazer dentro de toda essa... Tudo que você faz, né? Porque você tem um monte de atividades. O que mais te dá prazer em fazer? Aquela coisa que você fala assim, nossa, eu tenho dom para isso mesmo. Dar aula. Dar aula. Eu gosto de dar aula. Você gosta de ensinar você já tem presencial? Mais de 10 mil alunos já passaram por você. Formalmente sim. Acho que se colocar... Todas as pessoas que já assistiram minhas aulas devem dar mais de 30 mil. YouTube, né? É muita gente. Pedir pro pessoal até comentar, fui teu aluno e tal. Aí pra gente. Né? É bacana. É muito tempo na estrada. E tem assim... tem um livro que eu tenho muita vontade de escrever e tal. Você tem alguma coisa assim, um projeto de futuro? Eu comecei a escrever também, né? Porque... Eu falo escrever, mas pensando também na ilustração, obviamente. Eu comecei a fazer os meus livros. Tem um livro que eu tive essa ideia que se chama O Homem Múltiplo. Que eu vou dar um spoiler aqui do livro. Tipo dos Impossíveis lá? Não. É um livro que conta a história de um cara que estava muito cansado da vida dele. E aí ele começa a fazer clones dele. E aí chega um momento que ele não faz mais nada. Ele só vê TV, ele só passeia e tal. E aí ele começa a ficar cansado de não ter utilidade. Entendi. O homem tem que trabalhar, tem que estudar, tem que ter uma função. Tem um propósito. E ele perde o propósito. E aí quando ele decide
retomar as rédeas da vida dele, os clones não deixam. E aí ele entra na máquina de clones e eles deletam ele. Né? Então isso Você imagina, Ó, cara, é ser coisa deletado pelo próprio clone. Que legal a ideia. É coisa que vem por aí, né? é coisa que vem por aí. Tem outros livros, né? Mas só para dar... Esse eu tinha concebido ele como um curta animado, mas eu falei, eu vou fazer um livrinho infantil antes disso aí. Que eu achei ele bem interessante, a mensagem dele. Muito legal. Lacqua, deixa teu arroba aí para quem quiser conhecer mais do teu trabalho, conhecer mais você. @professor Lacqua, Aham. né? Se quiser conhecer melhor o meu trabalho. Eu tô com um podcast também agora. Ah, é? Como chama o podcast? Chama Os Impossíveis. Os Impossíveis. Olha aí, ó. eu, o William Moore e o Thiago Spiker. Mas é inspirado no Homem Fluido, É inspirado nos Impossíveis, de 66, na Barbera. Inclusive a vinheta e tal. Somos nós, assim como... Os Impossíveis. Os O pessoal Impossíveis. procurar lá. É bem divertido. Começou agora, faz 3 semanas. Aham. Estamos lá entrevistando, né? Estamos falando sobre o mundo da arte, falando sobre o mundo da ilustração, mas também conectando com psicologia, Claro. né? Com marketing, com outros assuntos, né? Que acho que tudo se conversa, né? Muito legal. Fernando, Quanta coisa boa. bacana, não? Maravilha. Que legal, gente. Obrigado Tem pelo grandes convite. Um perguntas, prazer professor enorme Lacqua, conhecer muito vocês. obrigado. Pô, prazer tê-lo aqui no The Legal. House Talks. Eu vou aproveitar também para agradecer. Primeiro a sua presença, agradecer a presença aqui do nosso amigo Fernando Boto, que Estamos juntos sempre, se Deus quiser. sempre acrescentando aí. Obrigado. E agradecer também os nossos patrocinadores, né? Que é importante, né? A cerveja muito importante. especial Teresópolis, Teresópolis. né? Tempo de Terê Que legal. e Tempo de a Terê. Cell Shop. Então você está ali em Foz do Iguaçu, vai visitar a Cell Shop, uma super loja de departamento, muito legal de conhecer. Aliás, tem a seu shop tanto lá em Cidade del Este, né, no Paraguai, como também tem lá em Foz do Iguaçu. Também tem e eles estão com uma linha uma incrível. loja A Cell lá no Shop, nós vamos shopping. ter muita novidade aqui, que é a Jog, né? A Jog é uma é linha verdade. incrível e tal, de bons som, produtos. de equipamento de som e coisas É. que, enfim, Cara, nós quem vamos vai falar para lá muito disso ainda aqui. precisa visitar, porque É vale isso a aí. pena. Né? Que legal. Professor Lacqua, obrigado pela sua presença Obrigado, aqui. gente, mais tá uma bom? vez. Valeu, pessoal. Até a Tchau, próxima. obrigado. Valeu, Valeu. abraço. The House.